Viventes, meus queridos amigos, quando eu digo para vocês que a carne está enquadrada na nomenclatura carne de segunda, mas quando o boi é de primeira, a carne é de qualidade, exemplo, esta capa de filé, ainda mais do frigorífico Zimmer, que só trabalha com gado do Rio Grande do Sul, ou seja, boi gaúcho, animais que pastam e que botam essa gordura mais amarelada, não tão branca, que tem um terroir do verdadeiro sabor da carne está aqui. Então, o vídeo de hoje se chama Capa de Filé no Espeto, vivente. O vídeo de hoje, como eu comentei, né, pessoal, este corte maravilhoso. Eu vou começar tirando, ó, a embalagem, que sempre vou dizer, quer carne de qualidade, a embalagem tem que ser de qualidade. Porque daí ela permanece na refrigeração com a parte correta dentro da carne. E olha aqui, ó, cadê aquele suco, cadê aquele caldo? Em alguns lugares você vai comprar carne e tem aquele monte de caldo. Olha aqui, olha quantas gotas estão pingando. Nenhuma, evidente. Isso aqui que é a qualidade. Selo de inspeção, então, mas olha aqui, ó. Não tem, ó, nem a mão, tá? Não tem caldo. Então, pessoal, vamos lá. Capa de filé. A gente tem uma coisa para fazer, né? Em primeiro lugar, quer fazer uma capa de filé nota 10, procura que ela seja toda tapada de graxa. Tapada de graxa do lado externo. Sendo tapada de graxa do lado externo, a gente procura aqui fazer essa preparação, ó, que é a retirada das impurezas, que é essa pelezinha que tem aqui, ó, pelezinha que tem aqui e que tem aqui. E esse corte, ele é muito característico, tá, dos frigoríficos que fazem o corte prime rib, porque daí sobra essa parte e eles têm que fazer a capa de filé para vender separado, tá? Numa outra época, quando eu era açougueiro, lá antes do ano 2000, o cara aqui tá meio velho, nós usávamos esse corte aqui num corte chamado ripa da chuleta, que ainda é feito em alguns lugares do Rio Grande do Sul, tá? Mas eu acho que só aqui no Rio Grande, o resto do país eu não vejo esse corte, tá? A ripa da chuleta, ela fica junto com a costela grossa ali. E aí ela esconde toda aquela gordura que eu tirei, né? Principalmente se ela fica por dentro. E muitos clientes, na hora de comprar a carne, não gostavam desse pedaço escondido. Então eu vou tirar aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Tiro gordura, sabe que eu não gosto de tirar gordura, né? Mas aqui eu tenho que tirar, porque o que está acontecendo? Acontece de ter essa pele aqui, ó. Como é que eu vou assar, vivente? Essa pele aqui. Até posso assar com ela, mas não tem o porquê. Essa pele me atrapalha na hora de assar, então cai fora, né? Eu quero só coisa boa aqui. Esse pedaço que eu vou tirar agora, olha a expertise do açougueiro aqui, ó. Olha o que eu faço, ó. A faca vem, ela abre aqui, ó. E a mão sempre trabalhando junto. Então, a faca abre, ó. A faca abre, o pedaço vem pra cá. Olha como ficou grande, ó. Ele vem pra cá, mas eu volto a preparar esse aqui, ó. Que ficou, tem uma luz diferente aí. Que ficou a pele escondida aqui, ó. Que ficou a pele escondida aqui. Tiro tudo isso, que também não tem o porquê de ficar na carne. Eu sempre defendo que tem que ficar uma gordurinha na carne, mas não pele, tá? Então, saiu toda essa parte, agora eu volto, ó, com essa outra parte aqui, que eu não quero perder ela. E nesse momento, eu analiso o quê? O espeto. Eu estou numa churrasqueira diferente, tá? Aqui em São Pedro da Serra, onde tem um espeto, ó, que ele não é daqueles meu largão, né? Esse aqui até é giratório, eu coloco ele e fica girando. Mas eu não vou usar giratório, eu vou usar, né, o normal, né? Giratório sabe que não é comigo. Então eu vou medir aqui, ó. Se eu botar aqui vai ficar muito grande, vai ficar caindo para os lados. Então, nessa medida visual que eu fiz, eu vou pegar e vou dividir ele ao meio. Faca boa é isso, né? E hoje tem uma grande moda no Brasil, os açougueiros fazem isso aqui na capa de filé.
tá? Isso aqui, pessoal, eu lancei lá em 2009 na Expo Inter, que é a feira internacional aqui no Rio Grande do Sul, em Esteio. Eu lancei esse corte aqui lá. E aqui no canto, clica no link que vocês vão ver esse vídeo, que eu ainda brincava, eu chamava esse corte aqui de caracol, tá? Caracol de filé, eu falava assim, que era uma brincadeira que eu fazia, tá? Mas hoje eu vou botar ele aberto, que aberto fica muito mais fácil de assar, tá? Então, seguindo aquela regra, né, do lado mais grosso pro fundo da churrasqueira e o mais... Ó, esse aqui até partiu agora até me deu, né? Agora vou ter que fazer 3 então, porque não era pra fazer assim. Mas nesse momento que eu abri esse corte, que eu não queria ter aberto, eu vejo mais uma pelezinha. Então, nesse momento, ó, também tem que tirar a outra pelezinha, que eu não quero incomodação aqui, eu quero que esse corte fique sensacional. Ainda é um corte acessível, tá? Ainda. Então, vamos lá. Espeto aqui, que eu não estou muito acostumado com ele, mas eu acredito que é assim, ó. Põe a primeira parte, com as outras partes juntas, volta um pouquinho, todo o espeto e, ao mesmo tempo, faz isso aqui. Acredito que é assim, gente. E aí, vem pra cá, né? Bota a mão pra frente, volta e apoia o espeto na perna e vai embora. Então, o primeiro pedaço de capa de filé já está espetado, tá? Vai ser muito fácil de assar, muito rápido, tá? Uma camada de gordura e uma camada de carne. Qual corte que se espelha nisso? A verdadeira picanha, gordura e carne. Então nós temos aqui um corte muito parecido com picanha e que realmente nós, açougueiros, há bastante tempo atrás, fazíamos isso, tá? Então eu vou dar mais uma cortada aqui para te fazer 2 espetos, tá? Então, volta aqui. Eita, quase furei meu dedo. Então eu tenho, ó, já o espeto aqui, ele se ficou diferente na ponta. Mas vai assim mesmo, tá? Só deixa eu puxar um pouquinho para trás, né? Para ele poder girar lá. E agora ele apertou e não vai para trás. Então eu vou ter que dar uma porrada nele aqui para ele ir. Ó, vai para trás. Vai para trás. E as minhas facas são feitas para durar. Eu dou porrada e não quero saber. Olha aqui, ó. Pronto um espeto, né? Vamos pro outro. Mas agora eu já sei que ele vareia, ó, então eu vou cuidar dele, né? Então vamos lá, de novo. A parte mais gordinha vai ficar pro final. Na realidade eu tenho bastante parte gordinha aqui, ó. Então eu vou tirar mais uma parte que é só gordura, né? Lembrem, tá? Esse corte aqui ele é feito no aproveitamento do prime rib, para deixar o prime rib, para não perder na hora de fazer só carne moída, ao fazer o prime rib, que é um grande erro de açougue, e sim fazer corte, a capa de filé, ela fica especial para churrasco, sabendo aproveitar. O lado mais grosso vai ficar para o fundo da churrasqueira, mesmo eu não conhecendo ela, eu nunca sei ali. E aqui eu vou ter que fazer daí aquela espetada, né? Aquela espetada, né, que a gente vai indo, ó. Eu vou espetar então primeiro a parte... Esse espeto aqui é meio complicadinho, viu? Não tô gostando muito, não. Eu tenho que fazer uma mágica, eu não conheço esse espeto aqui. Vamos lá. Costa o espeto na... Olha aí, já não foi, ó. Já não foi o trem. Já tá variando, já quer voltar ali o espeto. Mas eu já vou colocar aqui e já vamos então terminar de espetar toda a carne. Então, tá feito, ó. Os dois. Uma das capas de flex no pacote, que você compra assim do frigorífico Zimmer, né? Deu 2 espetos maravilhosos, gordinhos e muito saborosos. Então, aquela velha arte, né, de fazer bem simples agora.
Como ela tá bem gelada, o sol não vai pegar muito, tá? Então eu vou botar mais um azeitezinho aqui, que eu fiquei viciado em usar azeite. Às vezes eu uso, às vezes não uso, mas fica muito, muito, muito melhor. Ainda mais uma qualidade de azeite desse, né? Coroneik da Milonga. E aqui vamos colocar o sal. Fácil, gente, fácil, aquele jeitinho fácil, fácil. Fácil, sujando toda a tábua, sujando a mesa que fica bonita. Essa mesa aqui escura ainda, fica mais bonita ainda. Feitoria. E agora vamos olhar como é que está o fogo e bora. E aqui hoje, para dar mais sabor necessário ainda, estou usando lenha. Aquela lenha de eucalipto vermelho, sabe? Que dá um sabor maravilhoso na carne. Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então entre 7 e 8 segundos. Não é uma temperatura muito boa que eu quero. Então eu vou botar a carne, mas vou dar uma concentrada no carvão ali na brasa para ficar um pouquinho mais acelerada o fogo, tá? Mas já vou colocar a carne junto já. Esse modelo de churrasqueira que, para quem não sabe, é o modelo de churrasqueira que o espeto gira. Mas eu não vou usar, né, Vivente? Não quero o pessoal me chamando de Nutella aí, faz favor, né? Aqui é na... Tira um lado e bota o outro. Então vamos dar uma ajeitada no fogo agora. E a capa de filé aberta ficou pronta no espeto em 45 minutos, gente. É muito rápido. Ah, naquele sistema ali, né, de bota a mão, conta até 5. Eu contei no começo, deu 7, quase 8. Eu aumentei o fogo e deixei no 5, que não é uma regra, é uma grande dica. E está pronto aquela capa de filé na lenha. Fazia tempo que eu não comia uma carne assim com aquele gosto de lenha. Tá sensacional, aquele gosto de lenha e aquele caramelo escuro. Então, curte só a cor que ficou essa gordura. O sabor, deixa pra mim. Olha a cor, Vivente, que eu falei. Vou pegar outra, né? Vou deixar outra queimar lá, né? Não cai. Olha só, agora sim, ó. Duas cor caramelo escuro. Olha que luxo, gente. Não esquecendo que já tem um vídeo de capa de filé aqui no canal que também está sensacional, mas é de um outro tipo. Essa aqui também ficou de um outro tipo. Até é mais fácil de assar que a capa de filé aberta. Não esqueça que tem que comprar uma capa de filé com qualidade, de frigorífico de qualidade e estar gordinha como essa. E nesse corte aqui, sem osso, gordura de um lado e carne do outro, que muitas vezes parece uma picanha depois de assada, parece sim. Olha o brinquedo aqui, ó. Será que tá macia, Vivente? Olha aqui, Vivente. Olha aqui, Vivente. Olha aqui. Quase me cortei. Fui brincar, olha aí. Naquele ponto, eu já vou degustar antes de tudo. Com aquela gordura, né? Não muito também, porque o coração velho não pode, com muita gordura já, né? Mas olha esse pedacinho aqui. Quer buscar um sabor de carne saboroso, mas como os cozinheiros, os assadores gostam de falar, uma experiência gastronômica? Capa de filé gorda, limpinha daquele jeito que eu mostrei, feita na lenha. Gente, é uma experiência das mais top, tá? Nossa, é um sabor que... Tô tirando um pouco excesso da gordura, né? Porque...
Ó, não conheço espeto, tirei errado, ó, né? Mas vamos lá. Saiu aqui. E aqui. Olha. Trancou o negócio. Feitoria. Saiu tudo. Olha aqui, gente. Agora eu vou dar aquele corte que eu sempre gosto de dar, né? Aquele corte grande. Pra deixar o vivente do outro lado aí bem louco. Aqui, eles não parecem uma picanha assim, meia lua. Olha! Vem cá, não foge. Eles não parecem... Não foge. Eles não parecem uma picanha assim, a meia lua. É? Olha aqui, vivente. Bem gordinho. Assim como é uma picanha. Então agora, vamos degustar, né? O que mais me parece com a nossa amiga picanha. Aqui, o corte é só fazer assim, ó. E vai cortando. E vai, e vai, e vai, e vai. E num determinado momento, vai pra boca. Não esquecendo que a capa de filé está aqui, ó, no número 7. Em cima do filé de costela. Ou seja, contra o filé da parte grossa, tá? Bem aqui, ó, ao lado do dianteiro. E... gente, que sabor de churrasco gostoso. Que churrasco gostoso. Uma carne normal, assim, uma carne simples, não é picanha, não é alcatra, não é maminha, não é filé mignon, né? Mas é o... Aliás, a capa de filé que nos dá esse assado bem gordo. Claro, tem umas mais magras. Eu gosto bem gordo, mas não como toda a gordura, né? Tira um pouquinho porque não é bom também comer toda a gordura, né? Como quase toda, toda não. E dá este baita assado. E nunca esquecendo que aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, comendo devagarinho para sentir o gosto dessa carne. Vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Até o próximo sábado, que esse daqui nós vamos continuar comendo.